Hoje vou apresentar aqui para vocês um problema interessante do livro do Sheldon Ross. É um exemplo de aplicação da lei da probabilidade total e é o problema dos gêmeos. Provavelmente, quando você ouve a palavra gêmeos, você pensa assim, são duas pessoas idênticas, né? Elas nasceram ao mesmo tempo e elas são idênticas. Mas esse não é o único caso de gêmeos que a gente pode ter. Eu mesmo já conheci duas pessoas que eram gêmeas, e uma era do sexo feminino e outra do sexo masculino. Era um garoto e uma garota. Então, assim, não necessariamente eles serão do mesmo sexo e exatamente iguais. Pode ser um caso de gêmeos fraternos, por exemplo. E os gêmeos fraternos, eles também podem ser do mesmo sexo. Eu posso ter dois garotos como gêmeos fraternos. Eles não vão ser exatamente idênticos nesse caso. E eu também posso ter duas garotas, duas meninas aqui. Mas no caso dos gêmeos idênticos, necessariamente, como eles serão idênticos em tudo, eles precisam ser obrigatoriamente do mesmo sexo. Beleza. Qual é o problema apresentado? Um estatístico, ele quer realizar um levantamento sobre qual é o percentual de gêmeos idênticos em uma determinada cidade. E aí ele vai lá e manda um e-mail para os hospitais, e aí ele pergunta assim, olha, eu gostaria que vocês me enviassem uma planilha com todos os nascimentos de gêmeos deste ano e me dissesse quais desses gêmeos eles eram idênticos. E aí o hospital responde o seguinte, olha, infelizmente isso não será possível, porque assim que os bebês nascem, não tem como dizer só no olho que esses gêmeos são exatamente, que eles são idênticos, que eles são exatamente iguais, né? E que eles têm todas as características idênticas, né? Para fazer isso, em um estágio tão cedo da vida, é preciso fazer um teste de DNA. E fazer teste de DNA em todos eles é algo que é muito caro e exige também a autorização dos pais. Então, infelizmente, isso não será possível. O estatístico, então, ele pensou e mandou um e-mail de volta para os hospitais. Falou assim, olha, então faz o seguinte, não precisa me enviar o percentual de gêmeos idênticos. Vocês me enviam somente a informação de qual foi o percentual de gêmeos do mesmo sexo que nasceram. E aí, beleza, eles respondem e falam assim, não, beleza, foi de 64%. E aí o estatístico ele para e fala assim, se 64% dos gêmeos eram do mesmo sexo, então eu concluo que 28% dos gêmeos eram idênticos. O problema pergunta o seguinte, o problema do livro, como que o estatístico chegou nessa conclusão? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o evento ser do mesmo sexo. Eu vou colocar o evento GI, gêmeos idênticos. E o evento GNI, que é os gêmeos não idênticos. Não idênticos. Beleza. Eu posso aqui, para facilitar o entendimento, criar um diagrama, o diagrama de árvore. Então eu venho aqui e eu falo, olha, eu tenho duas possibilidades. Ou os gêmeos serão idênticos, ou os gêmeos serão não idênticos. Se os gêmeos forem idênticos, qual é a probabilidade de ser do mesmo sexo? A probabilidade de ser do mesmo sexo é 1. Se os gêmeos não forem idênticos, qual é a probabilidade de ser do mesmo sexo? Ora, a relação entre os gêmeos não idênticos, ela é como se fosse de irmãos que nasceram em tempos diferentes, a relação genética entre eles. Não existe nenhuma ligação entre eles que faça com que eles tenham que ter
alguma aparência exatamente idêntica, né? Não é obrigatório que eles tenham o mesmo sexo e não existe uma maior probabilidade de que eles tenham o mesmo sexo do que não ter o mesmo sexo. Então você pensa o seguinte, olha, então a probabilidade de ter o mesmo sexo é meio. E a probabilidade de não ter o mesmo sexo é meio também. Então, beleza. Então, se eu quero calcular a probabilidade de eles terem o mesmo sexo, eu vou ter que fazer a probabilidade de GI, interseção MS, mais a probabilidade de GNI, interseção MS. O que eu estou usando aqui? A lei da probabilidade total. E aí, isso aí é basicamente o quê? É a probabilidade de eles serem gêmeos idênticos, vezes a probabilidade de ter o mesmo sexo, dado que eles são gêmeos idênticos, mais a probabilidade de eles serem gêmeos não idênticos, vezes a probabilidade de ser do mesmo sexo, dado que eles são gêmeos não idênticos. Beleza. Qual é a probabilidade de eles serem gêmeos idênticos? É isso que a gente quer calcular. Se o hospital ele me deu a informação de que 64% dos gêmeos são do mesmo sexo, eu quero calcular o quê? A probabilidade de serem gêmeos idênticos, que eu já mostrei aqui que é 28%, mas eu quero mostrar como que o estatístico fez o raciocínio dele. Então isso aqui é o que eu quero chegar no final. Então, para provar que o raciocínio dele está correto, eu vou fazer o seguinte. Ora, probabilidade de ser do mesmo sexo é 0,64, 64%. Probabilidade dos gêmeos serem idênticos, é isso que eu quero procurar. Probabilidade de ser do mesmo sexo, dado que eles são gêmeos idênticos, é 100%, porque eles têm que ser iguaizinhos em tudo, vezes 1. Mais probabilidade de não serem gêmeos idênticos é 1 menos a probabilidade de serem gêmeos idênticos, porque é a probabilidade do complementar. Isso aqui é o complementar desse evento. Vezes probabilidade de serem do mesmo sexo, dado que são gêmeos não idênticos, é meio. Beleza. Então eu vou ter 0,64. Aí eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. 0,64 menos o 0,5 que vai vir do outro lado aqui quando eu multiplicar. Vou ter o quê? 0,14. P de GI menos P de GI sobre 2 é P de GI sobre 2. Vou multiplicar aqui cruzado, como se tivesse um 1 aqui embaixo, né? Então vou ficar probabilidade dos gêmeos serem idênticos é 2 vezes 0,14, 0,28, que é exatamente o quê? 28%. Então aí a gente agora entende como que o estatístico fez a conta dele. Como que ele, simplesmente com a informação de qual o percentual dos gêmeos que eram do mesmo sexo, ele conseguiu chegar na informação de qual era o percentual de gêmeos que eram idênticos. E assim, é muito claro entender por que para o hospital é muito mais fácil dar essa informação aqui, porque para o hospital é muito fácil para ele dizer, eles são gêmeos, nasceram ao mesmo tempo. E a determinação do sexo é feita na hora também. Só que fazer a determinação de se os gêmeos são idênticos ou não exige um teste de DNA. Então o trabalho do estatístico aqui, utilizando a lei da probabilidade total, é algo aqui muito útil para ele conseguir fazer um levantamento. Ele não consegue ter esse dado diretamente através do hospital. Então é isso.